Fala galera, belezinha? Sejam bem-vindos a essa última aula do curso de Programação Científica usando o Fortran como linguagem e ferramenta. E eu queria, antes de começar a aula de hoje, contar uma historinha. Assim. Essa aula é muito especial para mim e eu até coloquei uma camisa bonita, especial. Cortei o cabelinho, mamãe cortou meu cabelo essa semana, porque eu estou muito feliz de estar aqui gravando essa aula especificamente. Ela tem uma história para mim e eu queria compartilhar ela com vocês antes de iniciar os trabalhos da aula de hoje. Eu devo ter comentado, talvez em algum vídeo anterior desse mini curso, né, que eu sinto muitas saudades de programar mesmo no meu dia a dia, assim como professor, né? A gente acaba ficando muito mais focado em ministrar curso, aula e orientar aluno, etc. E acaba se afastando um pouco dessa atividade que, pelo menos para mim, foi a minha atividade principal de pesquisa ao longo do meu doutorado. Enfim, fiz uma tese numérica, né? Então eu sentia muita falta de programar e esse curso veio como uma oportunidade que eu encarei, que eu percebi assim, de tentar desenferrujar um pouco as engrenagens da minha mente de programador, que estavam muito enferrujadas, né? Para apresentar algo novo para os meus alunos. Mas os problemas que eu vinha abordando nas últimas aulas eram todos problemas que eu já tinha feito alguma coisa, né? Já tinha pedaços de código meio que prontos, vinculados aos assuntos que eu ministrei nas primeiras aulas. Então, assim, eu estava programando, mas assim, mais ajustando código, fazendo um check de bugs, rodando simulação para ver se as coisas estavam fazendo sentido. Não estava criando algo do zero, né? E aí, umas 3 semanas atrás, estava eu aqui em casa meditando, quando percebi uma formiga se movimentar pelo meu colchonete de yoga, pelo meu mat. Né? Abri os olhos, olhei para o mat e vi uma formiguinha andando. Né? E o meu mat de yoga, ele é um pouco quadriculado, assim, ele tem umas divisões assim visuais que parecem células de uma malha de cálculo. Né? E eu olhei aquela formiguinha ali andando e tal, sozinha, falei, velho, essa formiguinha, quando eu olho de cima, parece que está fazendo ali algo muito próximo de um random walk, assim, que é esse movimento randômico ao qual pequenas partículas sólidas imersas em líquidos estão sujeitas pelas interações das moléculas do líquido base com sua superfície. Né? Se não me engano, a terceira aula desse curso é sobre esse assunto. Né? Então eu olhei a formiguinha ali e falei, eu acho que eu conseguiria simular esse movimento. Pensei nisso. Né? E aí fiquei empolgado, evidentemente, né? O tédio da quarentena te faz ter mil ideias, assim, ainda mais para quem tem a mente muito agitada como eu. E aí me empolguei muito e fui pesquisar, porque na hora eu pensei, velho, algum físico muito louco já deve ter simulado isso. Esses caras ficam, né, são muito loucos, assim, muito mais do que eu. Quero crer, né? Enfim, já deve ter trabalhado com isso. Aí fui pesquisar. Abri meu navegador e fui pesquisar artigos científicos sobre modelagem de comportamento coletivo de formigas e descobri um artigo de 2006 do Física A, que é uma revista que eu já acompanho há muito tempo, né, de física estatística praticamente assim, no qual eles fizeram uma investigação por uma perspectiva bastante estatística, assim, do comportamento coletivo de formigas buscadoras que estão buscando alimentos. E aí comecei a estudar o artigo e me empolguei, e aí comecei a ter ideias e decidi então criar um código do zero, né, baseado nos meus entendimentos sobre esse comportamento coletivo de formigas buscadoras, porque isso começou a ocupar um espaço muito significativo nas minhas sinapses. Né? Eu sinto que existem algumas sincronicidades do universo que vêm e a gente tem que estar aberto para recebê-las de maneira sábia. E nisso vi uma oportunidade de voltar a programar, de escrever um código do zero, porque comecei a ficar fascinado pelo mecanismo de busca dessas formigas por alimentos. Né? E aí escrevi um código que simula esse comportamento coletivo de formigas buscadoras que estão procurando alimento. Então, na aula de hoje, é esse o código que eu vou apresentar. Eu estou há 3 semanas programando, estudando, fazendo os meus esquemas assim de estratégias numéricas para resolver esse problema, bolando na mão meus algoritmos, implementando, rodando caso, pensando sobre, viajando em cima dessa ideia. Né? E eu queria apresentar os meus resultados para vocês. Então, eu vou primeiramente na aula de hoje assim descrever a logística e as regras que a gente entende que existam por trás desse movimento coletivo de formigas que buscam alimento. Vocês vão ver que é uma coisa absolutamente incrível. A natureza conseguiu encontrar um esquema sem usar palavras, sem usar linguagem, de comunicação entre essas formigas que vão deixando rastros de feromônios por onde passam, no qual você consegue, com regras bem definidas de programação, simular isso.
né? Então eu vou apresentar as ideias, vou apresentar a ideia que eu tive para implementar isso num programa em Fortran, vou mostrar o código que eu fiz, vou mostrar algumas simulações e no final ainda vou convidá-los, vocês, né, que assistem os meus vídeos e que estão aqui participando do meu canal, para a gente fazer um estudo colaborativo junto com base no código que eu vou disponibilizar para vocês. Então quero que vocês façam novas implementações para investigar alguns experimentos sociais que eu queria fazer, tendo como base simulações computacionais do comportamento coletivo de formigas buscadoras de alimentos. Então, sem mais delongas, vamos nessa, deixa eu diminuir a minha câmera aqui e vamos para as aulas, né? Então aqui eu coloco as formigas buscando alguma coisa, só para simbolizar esse movimento coletivo, né? Essa interação que existe entre esses seres. E aqui a gente tem no canto direito, do lado dessa imagem, né, o cabeçalho do artigo no qual me baseei para entender basicamente quais são as regras que regem esse movimento coletivo, né? Então, quais são as regras do jogo? Olha que rolê inacreditável. Esse movimento de busca por alimento ele acontece em dois estágios, né? Tem o estágio 1, no qual elas se movimentam, estão autorizadas a se movimentarem, e um estágio 2, no qual elas vão deixando rastros de feromônios, que são marcadores olfativos, né, que elas vão deixando para falar, passei por aqui, e esses marcadores também vão evaporando ao longo do tempo, né, porque é o que acontece na vida real. Então a gente tem que modelar tanto o movimento delas, quanto a questão de rastro e evaporação de feromônios e linkar esses dois movimentos seguindo regras bem definidas de programação. Quais são as regras? O estágio 1, a formiga se movimenta randomicamente no espaço, vai ali buscando comida. E aí ela vai passando por células imaginárias nos quais ela pode ou não ficar. Caso ela migre de célula e chegue numa nova célula, ela só vai poder ficar ali se estiver vazia. Então duas formigas não vão ficar ali buscando no mesmo lugar. Não faz sentido. A natureza é muito esperta, ela entende que é melhor ela espalhar as formigas por aí para que cada uma busque num lugar diferente da outra para cobrir uma área maior. Agora, conforme elas vão andando, né, elas vão deixando feromônios ao longo do caminho. Então, já olhando aqui para o estágio 2, se a célula contém uma formiga, um rastro deixado. Ela andou, né, tipo, por uma nova célula, deixa um rastro onde ela estava, para falar que estive por ali. E aí, se a célula tiver um feromônio e o feromônio tiver lá, a célula estiver vazia, ele pode evaporar. Essa é uma outra regra que tem para o feromônio. Para a formiga, a regra 3, caso uma nova célula tenha feromônio, ela tem uma chance Qzão de ficar. Se não tiver feromônio, tem uma chance 1 menos Qzão de ficar. Né? E Qzão aqui tem que ser maior do que 50%, ou seja, ela tem mais chance de ficar onde tem feromônio. Então a gente vai ter que trabalhar aqui com números randômicos para tentar definir probabilidades locais dela querer ficar ou não numa célula em função de ter ou não feromônio ali. Do lado do feromônio, a regra 3 fala o seguinte, que a evaporação dele está ligada a uma probabilidade. Ele tem uma chance P de evaporar. Então não quer dizer que assim, tem uma célula vazia, em termos de formiga, não tem uma formiga ali, e tem um feromônio, ele vai evaporar. Não, ele pode ou não, vai ter uma chance P. Isso inclusive é interessante porque a gente pode mudar essa probabilidade de evaporação do feromônio para simular diferentes cenários físicos, crises climáticas, enfim, né? Dá pra gente fazer várias experimentações aqui, antropológicas, sociológicas, usando simulação computacional de movimento coletivo de formiga, velho. Que doideira, velho. Enfim, essas são as regras do jogo. Simples assim. Então, recapitulando, a formiga anda randomicamente no espaço, buscando. Se ela chega numa nova célula, só pode ficar ali se estiver vazia. Caso a célula tenha um feromônio, ela tem uma chance maior de ficar ali. Ponto. Para o feromônio, né, ele é sempre deixado como um rastro quando a formiga ocupa uma nova célula. Se a célula não tiver feromônio, perdão, não tiver formiga, estiver com feromônio, ele pode evaporar de acordo com uma probabilidade P. Simples assim. São essas as regras e isso rege esse movimento coletivo de formigas buscadoras. Pois bem, então, como é que eu pensei em implementar um código para simular isso? Pensei primeiro em fazer uma grade, então a gente tem aqui uma grade de 10 por 10 e as formiguinhas vão estar aqui espalhadas, né, estrategicamente em pontos dessa grade, uma distribuição inicial. Ao mesmo tempo, eu vou criar uma distribuição inicial de feromônios, porque rigorosamente, quando começa o processo? Não sei, é meio que aleatório, né? Então, o tempo a partir do qual eu vou começar a simular é um tempo que entende-se fazer parte de uma cronologia de algo que esteja acontecendo. Então eu preciso partir de algum lugar, eu gero uma distribuição inicial de formigas aleatória e de feromônios aleatórios. Os feromônios iniciais não estão necessariamente distribuídos
junto com as formigas. Até poderiam estar, mas eu quis colocar uma coisa diferente para indicar que eu poderia estar tipo, continuando a simular algo que já estava rolando antes, né, com feromônios em algumas células e formigas em algumas células. E deixar aqui a coisa evoluir de acordo com essas regras. Tá? Então aqui eu divido uma grade no meu domínio de solução. Aqui nesse exemplo, né, eu tenho L no eixo vertical e J no eixo horizontal como índices que variam de 1 até N para J e de 1 até N para L. Aqui nesse exemplo eu pus 10 por 10 e número de formigas 15. Então 15 formiguinhas que eu desenhei aqui, 15 feromônios. Perfeito? Uma vez que eu distribua esses feromônios, eu vou construir, deixa eu pôr minha câmera aqui para cima, dois campos matriciais, vamos pensar assim. Um campo S e um campo F, né, de LJ. Então, como se fosse batalha naval. S55, eu vou estar aqui a célula S55. Ali eu vou ter um valor 0 ou 1, se a formiga estiver lá ou não. Está desocupada? S55 é 0. Está ocupada? S55 é 1. Pronto. Disse, já consegui mapear o que está acontecendo com aquela célula em termos de ter uma formiga. E aí, uso a mesma ideia para uma variável f, só que agora vinculada a ter ou não feromônio ali. Então começo montando essa grade. Em seguida, faço um random walk. Cada formiga ali vai executar um movimento aleatório dentro do tabuleiro que vai ser validado ou não em termos dos rastros que ela vai encontrando no caminho. Olha que coisa maluca, velho. E aí, aqui eu pego uma imagem de uma figura que está na minha tese de doutorado, porque eu lembrei que na minha tese eu modelei movimento browniano de partículas massivas e não massivas, ou seja, partículas que têm alguma massa que eu considero e partículas que são tão pequenas que eu desprezo a massa. Então o termo inercial fica muito fraco. E aí eu fiz essa imagem na minha tese, isso aqui está num capítulo da minha tese, não sei qual, no qual na figura A eu tenho um movimento típico, né, browniano de uma partícula não massiva. Ou seja, quando a partícula não tem inércia, ela sente muito mais os kicks colisionais das moléculas. Quando ela tem inércia, ela consegue andar em trajetórias um pouco mais retas aqui. Então ela cobre um espacinho em linha reta, depois ela vira, é uma coisa menos intensa. Né? Entre essas duas figuras, a figura B é muito mais realista do que seria uma trajetória típica de uma formiga do que a figura A, que parece mais molécula num gás ou coisa do tipo. Então, decidi usar uma estratégia de modelagem da equação do movimento da formiga, né, segundo um random walk de uma partícula massiva. E isso aqui é descrito pela equação de Langevin. Langevin é esse brother aqui, né, tipo, de óculos e bigode, que era truta do Einstein e andou trabalhando com isso. O Einstein, no início do século XX, né, as primeiras pesquisas dele foram em torno de movimento browniano, porque na época ainda se discutia a questão do átomo, existe, não existe. Então, você modelar esse comportamento observável numa escala que está acima da escala molecular, do que uma partícula pequenininha poderia estar experienciando por estar interagindo com moléculas, era um caminho que o Einstein entendeu para consolidar e validar a ideia de que átomos existiam. Isso era uma coisa que vinha sendo postulada desde Demócrito, né? 600 anos antes de Cristo. Dizem que Buda também percebeu que isso existia meditando, não duvido nada. E no início do século XX, o Einstein, então, trabalhou em cima das ideias do Langevin. Langevin é o cara que propôs uma equação, que é basicamente a segunda lei de Newton, que é a equação número 1, que fala que o somatório das forças que atuam numa partícula vai ser igual, né, à variação da quantidade de movimento da partícula, só que no caso do Langevin, ele quebrou essa equação numa equação que teria forças determinísticas, aquelas que eu sei calcular, né, quanto valem em cada tempo, e forças estocásticas, forças aleatórias. Então, a equação número 1 é a equação de Langevin, uma equação diferencial estocástica. Né? Aqui eu dei como exemplo a equação 2, no qual a força determinística seria a força de atrito. Então ela seria proporcional à velocidade do corpo, né? Isso teria menos, porque sempre está em sentido oposto à velocidade, o atrito freia, um coeficiente de atrito ali, um CV, né? Como se fosse um amortecedor, uma coisa simples. E a força estocástica, como algo que vinha, por exemplo, pode vir de uma geração de números randômicos entre menos 1 e 1, para a direção XYZ. Isso aqui eu chamaria de um vetor randômico psi, equação 3. E se eu pego essas propostas bem simples de modelagem de uma força determinística vinculada ao atrito, que no fundo é um cara que junto com a inércia faz com que a gente tenha caminhos mais smooths na trajetória da partícula browniana quando ela é massiva, né? Diferentemente da figura aqui A. Enfim, o atrito modelado dessa maneira, uma força estocástica dessa maneira, se eu pego isso e taco na equação de Langevin, que é a segunda lei de Newton, eu vou ter aqui essa equação m dv dt igual a menos cv mais um xi. Né?
Se eu tiver uma partícula não massiva, m tendendo a zero, ela vira uma equação algébrica, o dv dt vai embora, e a velocidade instantânea ela é função simplesmente da razão entre esse vetor randômico, que é a minha força estocástica, dividido por um coeficiente de amortecimento. Né? Se eu tiver um caso de uma partícula massiva, eu tenho que resolver uma equação diferencial estocástica. Né? Eu pus EDE aqui, né? Porque a gente fala muito de EDO e EDP, equação diferencial ordinária e parcial, mas aqui ela é estocástica. Né? E isso seria o que a gente chama de dinâmica de Langevin. Tá? Então eu vou usar uma equação como essa, B, para modelar o movimento individual de cada formiga. Eu posso até calibrar o atritozinho ali para ir controlando o quão smooth vai ser o meu caminho de busca. Olha que legal essa ideia, velho! Enfim, e aí o algoritmo, como é que ele funciona? Primeiro, eu vou definir o número de formigas e o número de células. Em seguida, distribuo as minhas formigas numa distribuição inicial, me atendo à ideia de que eu não posso ter mais de uma formiga por célula. Depois eu tenho um mapeamento dos campos SF, ou seja, eu vou mapear onde tem formiga, onde tem feromônio, de acordo com aquela grade lá e aquelas matrizes. Em seguida, cada formiga vai evoluir sua posição segundo um random walk, eu vou resolver a equação de Langevin para cada formiga. Vou checar se alguma célula tem mais do que uma formiga, isso não pode acontecer, isso viola as regras do jogo. E aí, se isso acontecer, eu vou dar um kickzinho randômico na formiga invasora, até que isso pare de ocorrer. E eu tenho uma configuração no qual eu tenho apenas uma formiga por célula. Em seguida, cada formiga vai deixar um rastro de feromônio. E se ela estiver numa célula que tenha feromônio, a gente aumenta a chance dela ficar aí. Depois, os feromônios vão evaporando de acordo com uma probabilidade pré-definida. E finalmente a gente volta ao passo 3, de mapear os campos SF, evoluir cada formiga ao longo do tempo e fica fazendo esse rolê eternamente. E essa é a ideia do algoritmo, né? Bom, então agora que eu apresentei a ideia, eu vou fazer um intervalo para beber uma água, porque eu estou muito empolgado, eu preciso me conter, e vou apresentar logo em seguida o código para vocês, galera. Então agora eu vou pegar minha cabeça e vou colocar aqui para baixo, e cá estou na tela do código. Deixa eu aumentar minha cabeça aqui, porque eu não preciso gastar tanto espaço com o terminal por enquanto. Eu vou ler com vocês o código direitinho. Não vou entrar em todos os detalhes, mas vou dar uma geral na estrutura e tal. E vamos nessa. Então primeiro eu começo declarando variáveis, já falei aqui que é muito importante a gente mapear as variáveis que a gente vai usar quando a gente usa Fortran. Eu acho isso inclusive uma vantagem do Fortran. Né? Gasta mais tempo, mas em compensação você é forçado a ter uma relação mais íntima com o seu código. Pensar nas variáveis que você vai declarar, para não ficar declarando variável que não precisa. Né? Eu aqui fiz uma legenda das variáveis também que eu utilizei no programa, né? Para depois no futuro, caso eu queira fazer alguma mudança aqui, eu lembro, né, o que cada variável significa. Então aqui você vai notar que eu tenho variáveis basicamente inteiras, reais, algumas alocáveis, né? Muitas variáveis alocáveis na verdade. E eu não vou assim ler uma por uma aqui, tem já uma legenda, mas é basicamente variáveis inteiras que eu uso em loop, número de divisões em x e y para aquelas células, número de formigas, número de células, que eu acho que eu nem estou usando essa informação para nada, enfim, mas defini aqui, as dimensões do meu tabuleiro de busca, passo de tempo, a massa de cada formiga, o atrito, porque eu vou usar isso aqui na equação de Langevin, enfim, eu tenho aqui as minhas variáveis, não vou entrar aqui em detalhes para não ficar craudiando vocês, eu vou compartilhar o código também com vocês, tá? Então, primeiro a gente define variáveis, em seguida a gente aloca as variáveis alocáveis na memória em função das variáveis que a gente vai coletando aqui, por exemplo, o número de células em x e y, então é 20 por 20 que eu estou usando aqui, 25 formiguinhas, né, em função dessas informações que eu defino aqui no início, que poderiam estar no menu, por exemplo, enfim. Eu vou alocando variáveis que precisam dessas informações para terem um espaço na memória já separado para elas. Né? O Fortran, cara, é importante que você entenda isso, galera. Assim, você está usando Fortran, né, você está informando para o seu processador como que ele tem que separar espaço ali para alocar variáveis na memória de cálculo. Então, assim, esse tipo de informação faz com que o teu código, muitas vezes, rode mais rápido, porque ele é feito sob medida para o teu exemplo específico. Tá? Então, alocar variáveis na memória, esse tipo de coisa extra que vem quando você usa Fortran, que não tem às vezes em Python, em linguagens mais modernas, isso também acaba gerando uma tendência, não quer dizer que é assim, tá? Mas uma tendência de que os nossos códigos em Fortran sejam códigos muito robustos, tá? E otimizados para aquelas aplicações que a gente visa em ciência, né? É muito comum pessoas que trabalham com cálculo de alta performance usarem Fortran, C++, linguagens mais antigas, tá? Porque são muito eficazes, né? É como se os compiladores estivessem evoluindo junto com os próprios processadores e a própria linguagem,
né? Então existem assim algumas vantagens em linguagens velhas, tá? Pois bem, em seguida eu distribuo as minhas formigas, então aqui eu tenho uma subrotina de geração de números randômicos, que eu vou chamar ela randômica, né? Que vai gerar um vetor randômico que tem NF termos, que vão ser alocados nessa coluna dele aqui, entre x mínimo e x máximo, usando uma seed, uma semente randômica, que eu defini aqui como 1. Isso daqui é só para eu forçar a barra, colocar cada vez aqui um número diferente, 1, 2, 3, k, etc., para que ele use sementes randômicas para gerar os números mais randômicos possíveis, para não enviesar muito o processo de cálculo, tá? Então essa subrotina ela está já implementada lá embaixo no código. Lembre-se que no Fortran, o código está um pouquinho grande, aqui estão as subrotinas que eu uso nele. Uma para resolver velocidade, que faz basicamente um Runge-Kutta de quarta ordem, para resolver a equação de Langevin para uma partícula massiva. Uma que resolve a posição da partícula, que basicamente resolve aquela equação cinemática, né? V, que é velocidade, igual ao dx dt, e aqui eu calculo x em função de v e vou evoluindo as posições ao longo do tempo. E uma subrotina que gera números randômicos, que é essa daqui, que usa uma semente randômica, que pega o clock do processador e a hora do milissegundo, do momento em que a função é chamada, para tentar gerar uma coisa bem diferente, para você não enviesar essa geração na nossa simulação. Pois bem, então eu distribuo as minhas formigas aqui, né, pego esses valores entre x mínimo e x máximo e faço um loop para todas as formigas, nos quais a posição inicial dela vai ser esse cara gerado aqui, ou seja, ocupo o meu tabuleiro inicialmente com posições de formigas nas direções x e y, e aí eu coloquei xi para indicar i, o número da formiga, e 1 a direção x, e aqui x e 2, então a formiga i na direção y. Tá? E esses caras vão ser basicamente esse número aqui gerado entre os limites do meu tabuleiro. Em seguida eu monto o campo S, número de formigas por célula. Faço uma varredura para todas as formigas, e aí vou varrendo K e J de 1 até N e 1 até M, no número de subdivisões de células em X e em Y. E aí se a formiga tiver numa posição que seja menor do que K menos 1 vezes dx, então eu vou evoluindo os dx para, conforme o K vai andando, eu tenho aqui K menos 1 vezes dx, aqui K vezes dx. É como se eu estivesse definindo os limites da célula 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, pá, e faço o mesmo para y, né? Usando J multiplicando dy. Esses ifs aqui determinam se a formiga I encontra-se na célula KJ. É basicamente isso. Se isso acontece, então SKJ é igual a SKJ mais 1. Opa, tem uma formiga aqui. Subo esse contador. Beleza? E aqui eu criei uma variável auxiliar que seria a formiga, olha que loucura, que ocupa a célula KJ. Para saber quem é a formiga que está naquela célula ali. Isso vai ser útil mais para frente. Faço essa varredura e monto o campo S. Olha que brisa. Em seguida eu checo se tem mais de uma formiga por célula. Aqui eu estou usando um recurso que muitas pessoas, programadores experientes e que são muito melhores do que eu, falam que é horrível de você usar, que é o tal do GoTo. O GoTo é você pegar um pedaço do teu código que vai ser rodado sequencialmente e falar, se isso acontecer, vai para aquele pedaço. Então você repare que aqui eu coloquei um 10 na frente. Então essa aqui é uma linha 10. Poderia pôr qualquer número, 666. Poderia pôr 62, qualquer número, né? Pus 10. Então aqui é o seguinte, eu vou fazendo uma varredura ao longo do meu tabuleiro. Se essa função SKJ for maior do que 1, ou seja, tem mais de uma formiga por célula, não pode ter essa condição. Então, eu vou ter que dar um chega para lá, na direção X, por exemplo. Opa, onde é que eu estava? Na direção... Perdão, galera. Deixa eu voltar aqui. Então eu dou um chega para lá na direção X, que eu escolhi aqui, da última formiga que entrou na célula, e esse chute vai ser de meio dx. Vai para lá, só para desocupar a célula. E volto para 10, para fazer de novo esse check. E faço de novo o check. Então, sempre que isso acontecer, eu vou dando um chega para lá e voltando. Quando isso para de acontecer, eu acabo o meu if e continuo. Então aqui eu já verifiquei, né, se tem mais de uma formiga por célula. Opa, não tem, beleza, mandei a formiga invasora embora. Montei a condição inicial com sucesso, yes. Em seguida, eu vou distribuir inicialmente os feromônios em células aleatórias. Aqui eu não vou entrar muito em detalhes, mas é a mesma ideia que eu usei para distribuir as formigas em células aleatórias. Tá? Faço uma varredura em cada lugar. Aqui eu chamo essas minhas variáveis. Aqui eu tive que definir uma variável rand_fero_i de inteiro e rand_fero real, porque eu queria gerar um número inteiro entre 1 e 20, porque são 20 células, né, que eu tenho que ocupar. Então eu quero gerar, por exemplo, pares ordenados de números randômicos compostos pelos números de 1 a 20. Então 20, 20,
5,2, 10,15, para ver quais vão ser as células iniciais que vão ter feromônios. E essa minha subrotina randômica, lá dentro dela, ela está definida para números reais. Eu não quis mudar, fiquei com preguiça, então eu chamo eu crio, né, ocupo, perdão, esse vetor RAND-fero, feromônicos randômicos, que vai ter tipo na direção x e y, porque é a célula 10, 10, lembra que são pares ordenados, né? E aí, como ele pega um número real entre 1 e 20, por algum motivo assim eu estava dando algum pau, né? E aí eu tive que definir uma função RAND-fero inteira para isso. Porque, lembrei o motivo. Porque mais pra frente, se eu fosse usar isso daqui, para poder pegar a informação de qual é a célula que tem feromônio, eu tinha que usar números inteiros mesmos, porque são os mesmos números inteiros que eu uso dentro dos loops que eu vou utilizar para percorrer meu tabuleiro. Então eu tive que fazer essa gambiarra aqui e funcionou. Enfim, com isso eu ocupo, né, o meu tabuleiro. Como é que eu coloquei aqui, velho? If k equal RAND-fero i and j equal RAND-fero i 2, então aquele cara... tá, perfeito. Então o k está variando de 1 até n e o j também. Lembrem-se, perfeito, agora entendi, que essa função RAND-fero i vai ser tipo uma matriz que vai ter basicamente duas colunas e muitas linhas. O número de linhas vai ser igual ao número de espaços no meu tabuleiro, né, possíveis. E aí eu vou ocupando essa matriz com números entre 1 e 20 para falar, tipo, para pegar pares ordenados. Então é uma matriz, velho, que tem ali os pares ordenados de distribuição de feromônios. E eu vou percorrendo meu tabuleiro, enquanto os meus índices... Olha que interessante isso, velho. Olha que legal isso, agora que eu entendi, que brisa. Eu, às vezes, explicando aqui, percebo coisas que, na verdade, foram muito intuitivas na hora de programar e que agora, quando eu vou explicar, parece não ser tão assim, né? Repare que aqui eu vou fazendo um loop para ir de 1 até o número de formigas, tá? Então, assim, o número de feromônios que eu vou deixar no tabuleiro é igual ao número de formigas. É essa a ideia, né? Então, por mais que essa minha função RAND-fero i tenha n termos, e quem que é n? Vamos ver aqui em cima. N é 20, m é 20. Eu peguei, assim, 20 números, né, entre 1 e 20, né, para x e para y. Agora eu vou usar só o número de formigas, ou seja, sei lá, 15 desses 20 números aí. E aí, quando esse k for evoluindo no tabuleiro, ele for igual a um número que tem ali, então eu vou fazendo k de 1 até n, j de 1 até n. Se esses pares k e j representam pares que estão na matriz que eu chamei em cima RAND-fero i, então é porque eu tenho que pôr um feromônio naquela célula ali. Então a minha matriz FKJ vira igual a 1. E aqui eu ocupei o meu tabuleiro com feromônios. É isso. Em seguida eu abro meus arquivos de dados para cuspir trajetórias e posições de feromônios ao longo do tempo. E aqui começa meu loop principal do código. Eu vou evoluindo nos passos de tempo, escrevo na tela o passo, só para ver se está rodando a simulação mesmo. Gero números randômicos para computar as forças em cada formiga. Então aqui eu vou ter uma matriz de números randômicos força para a direção x e y para cada formiga, né, que vai variar entre menos dx e dx e entre menos dy e dy, que vai ser essa forcinha randômica a qual as partículas estão sujeitas. E começa a povoar meus arquivos de texto com essas informações. Por quê? Porque mais para frente eu vou querer fazer simulações e animações e visualizações no meu tecplot, dessa minha dinâmica que está rolando por aqui. Em seguida, eu vou evoluindo, né, para cada formiga, num loop de 1 até o número de formigas, e chamo a subrotina que resolve a velocidade de cada formiga. Então resolve a velocidade de cada formiga, com um passo de tempo dt, com a força F, com o atrito que eu especifiquei lá em cima e a massa m. Em seguida faz o mesmo para a direção 2 e o mesmo para as posições. Com isso daqui, eu fiz toda a minha solução da equação de Langevin, né, de uma maneira muito elegante, usando poucas linhas de código e uma subrotina lá embaixo que já está já definida. Eu estou aqui amarrando o cabelo porque está um calor absurdo em Brasília hoje e sou muito grato a isso. Estava fazendo muito frio antes e frio é muito palha. Eu sou um ser solar, vocês podem ver pela minha camisa, né? Enfim. Em seguida, eu evito que as formigas fujam do tabuleiro, porque elas têm que estar andando ali no espaço de busca, senão elas vão embora e vazam para o universo, para o mundo. Eu quero limitar o espaço de busca, então através de ifs, né, se ela excedeu ali, eu vou dando um chega para lá e ajustando para elas voltarem para o tabuleiro. Isso aqui é muito simples. Em seguida, a gente começa a linkar os rastros de feromônios com o movimento delas. Olha que treta esse código, velho. E eu vou disponibilizá-los para vocês continuarem fazendo implementações nele, para a gente fazer umas investigações juntos por aqui. Pois bem, agora eu vou atualizar o campo S, usando aquela mesma ideia de loop lá de cima, vendo se tem formiga ali dentro, se não tem e tal.
Repare que eu pus aqui um marcador 20, então vai ter um go to daqui a pouquinho, no qual lá embaixo eu vou testar alguma coisa e voltar para cima, se eu precisar. E é justamente aqui, quando eu preciso checar se tem mais de uma formiga por célula, que isso vai aparecer. Se essa função for maior do que 1, opa, tem mais de uma formiga por célula. Então a gente dá um chega para lá na formiga que entrou, usando uma forçazinha randômica. Aqui eu quis mudar, sei lá, em vez de pôr um dx vezes 0,1, eu vou pôr uma força randômica aqui. Então eu vou dar um chega para lá meio que randômico agora, só para poder, sei lá, fazer diferente. E aí ele dá um chega para lá, volta para 20, zera o campo, computa de novo, vê se tem mais de uma formiga e faz isso até que não haja mais de uma formiga por célula. Então atualizei o campo S já respeitando a condição de que não pode ter mais de uma formiga por célula. Então vamos lembrar, configuração inicial, formigas e feromônios. Checo se tem mais de uma formiga por célula, resolvo essa treta, se tiver. Começo a evolução temporal, resolvo a equação de Langevin para cada formiga, evoluo suas posições. Faço uma nova checagem do campo S, checo se tem mais de uma formiga por célula, se não tiver, se tiver eu dou um chega para lá, se não tiver eu continuo. Agora, a gente vai verificar se a formiga vai querer ficar ou não ali, naquela célula. Isso vai depender se vai ter feromônios dentro da célula. Então, para começar a fazer esse rolê, eu pego o número randômico entre 0 e 1 para cada formiga. Por quê? Porque agora é o seguinte, suponha que a chance de uma formiga ficar ali, caso tenha feromônio, seja de 70%, por exemplo, 0,7. Então, eu pego o número entre 0 e 1, e se esse número for pego numa distribuição uniforme não viciada, a chance dele estar abaixo de 0,7 é de 0,7. A chance de estar acima é de 0,3, o que sobrou. Então eu pego um número entre 0 e 1 para cada formiga, e se esse cara for menor do que uma chance, por exemplo, Q, é porque ela tem chance Q de ficar ali. Se for maior, tem chance 1 menos Q de ficar ali. Então essa é a ideia. Pego 1 entre 0 e 1 para cada formiga. Se esse número for maior que a probabilidade, então ela sai dali, e se for menor, ela fica. E é simples assim. Então aqui eu já linko o rastro de feromônio, ou seja, tem feromônio ali? Tem. Então eu pego o número randômico e tal, e vou priorizar a formiga ficar ali se tiver esse feromônio. Então lá em cima, reparem que eu defini uma probabilidade de Q, que é a chance dela ficar ali se tiver feromônio na célula. Então olha o que eu escrevi aqui. Faça uma varredura em todas as células do tabuleiro, para L e para J. Se a célula estiver ocupada por uma formiga, então eu vou ver se ela vai querer ficar ali ou não. Se não tiver feromônio na célula, ela tem uma chance S de ficar, sendo S menor do que Q. Q é a chance dela ficar se tiver feromônio. Então aqui eu vou considerar que cada formiga tem um número randômico entre 0 e 1, que eu vou atribuir a ela. Eles vão estar armazenados no vetor fica, para a formiga aí, em que varia de 1 até o número de formigas. Se esse cara for menor que Q, isso tem chance Q de ocorrer, a formiga fica. Se for maior, ela vai ter que vazar, e eu dou um kick nela. Então nisso eu já linkei. Em seguida, eu deixo um rastro de feromônio nas células, então eu faço uma varredura e vejo para cada célula se tem uma formiga ali. Se tiver, então eu coloco um feromônio ali já, F daquela célula vai ser igual a 1. Se não tiver, ela vai checar se tem feromônio ali e está desocupada a célula. Porque se tiver, já vamos evaporar esse cara logo. Então se tiver uma célula vazia com feromônio, ele chama a subrotina randômica, que vai pegar um número randômico para essa variável evap, que no fundo é só um número mesmo. E se esse cara for menor do que a probabilidade de P, isso tem chance P de ocorrer, então o feromônio evapora. Então nesse loop aqui, eu já deixei o rastro de feromônio das formigas e já evaporei o feromônio. Nesse daqui, eu priorizo a formiga a ficar ali se tiver feromônio. E agora está tudo pronto. E aí eu escrevo as posições no arquivo. E aqui é mais como eu vou organizar os meus arquivos de dados. Então aqui não vou entrar em detalhes, escrevo as posições e as velocidades da formiguinha, porque nas minhas animações eu vou mostrar o vetorzinho de velocidade dela buscando as posições. E em seguida eu faço uma varredura para ver se tem feromônio ou não, porque eu quero fazer também uma simulação, uma animação dos feromônios evaporando e desaparecendo e brotando, então pipocando assim na tela para linkar esses dois movimentos visualmente. E aí acaba o código. Yes! Então agora, velho, bora rodar umas simulações pra gente ver de qual é que é desse problema aí, velho. Deixa eu ver. Com a minha cabeça aqui no canto. Aqui a gente vai rodar o programa. Rodou, massa, não é nada de errado. Aqui a gente vai rodar, rodou. Repare que eu rodei duas vezes aqui. Eu tô com um bug, velho, no meu PC,
que eu não sei o que acontece, mas que quando eu acabo de compilar e mando rodar, ele não roda, ele trava. Eu tenho que interromper e rodar de novo, aí ele roda. Eu não sei que porra é essa, mas enfim, rodou. Gerou alguns arquivos aqui, e eu vou aqui abrir um arquivo que eu já preparei um layout do Tecplot para isso, né, que chama visualização.lay, eu já trabalhei, que vai plotar aí essas informações. Deixa eu aumentar aqui, e pôr minha cabeça aqui do lado. Então aqui eu tenho as formigas numa condição inicial, esses vetorzinhos são os vetor velocidade de cada formiga, e aqui os feromônios iniciais que estão no tabuleiro. Vamos animar para ver o que acontece aqui com as formigas que se movimentam. Vamos acelerar para não ficar muito lento. Então aqui você vê as bichinhas andando, buscando comida, sem colidir umas com as outras, sem escapar do tabuleiro, né, tentando cobrir a maior área de busca possível. Olha que rolê incrível, velho! Seguindo essas regras de programação. Né. Repare que elas tentam cobrir uma área de busca grande e elas se informam sobre o caminho que elas têm que percorrer simplesmente com base nos rastros de feromônios que elas deixam. É muito eficiente esse processo coletivo de busca por alimentos, velho. Esse aqui é um puta experimento social, velho, que rola de fazer. E aqui, no lado direito, vamos ver como esses feromônios, só pra gente ter noção, evoluem ao longo do tempo. Então eles evaporam, eles se movimentam junto com as formigas também, né? Alguns ficam ali, não evaporam sempre, porque tem uma chance disso acontecer, né? Olha que coisa incrível, os feromônios sendo deixados, as formiguinhas buscando. Aqui embaixo, deixa eu pôr minha cabeça, eu tenho uma animação que eu fiz das duas coisas meio que junto, né? Para vocês verem como essas coisas estão linkadas. Isso é uma outra simulação que eu fiz desse mesmo código. Olha que maneiro, velho, que legal. Das bichinhas procurando, cobrindo uma área legal assim de busca e os feromônios, né, pipocando, né? E aí, galera, o que eu pensei da gente fazer junto? Assim, uma proposta ousada, velho, de um trabalho de investigação científica colaborativo entre eu e os seguidores do meu canal, vocês, meus alunos que estão aqui assistindo às aulas e aprendendo a programar em Fortran. Eu vou disponibilizar esse código para vocês. E eu queria que vocês implementassem em casa algumas maluquices que eu andei pensando aqui. E que maluquices são essas? Cadê minha cabeça? Não é esse aqui não. Cadê minha cabeça? Minha cabeça ficou aqui embaixo. Agora ela está subindo junto com as minhas áreas de trabalho. Então, o que eu pensei da gente fazer junto? Colocar uma isca, olha que brisa. A gente vai colocar uma isca bem num canto do tabuleiro. Né? Ou seja, alguma coisa que, tipo assim, se a formiga chegar aqui, ela vai querer ficar ali, velho. Aumentar a chance de ficar naquela região. Tem comida ali. Por enquanto, elas estão meio que buscando alguma coisa que não existe. Porque eu não coloquei isso no código. Elas estão simplesmente fazendo um movimento de busca, seguindo as regras que regem o movimento de busca. De deixar feromônio, seguir rastro. Mas como é que elas vão saber se encontraram alguma coisa? Temos que colocar uma isca. Então, algum condicional, algum if em algum canto tabuleiro que aumente a chance dela querer ficar ali, se tiver comida. Em seguida, fazer uma análise estatística, ou seja, vários experimentos numéricos. A gente vai ter que melhorar esse código para que ele não só simule várias formigas, mas várias realizações simultâneas. Então, as variáveis aqui vão ter que ser definidas, aumentadas. Talvez aquelas variáveis randômicas, que tem tipo 2 colunas, vão ter que ter 3 colunas, uma coluna para realização, por exemplo. Então, isso vai mudar a estrutura do código. Eu poder fazer, tipo assim, vários experimentos simultâneos. Vai dar trabalho. É o desafio que eu lanço para vocês. E aí, para que a gente possa fazer uma análise estatística de várias realizações simultâneas e medir o tempo médio, que eu vou chamar de T-colônia, tal colônia, que as formigas demoram para encontrar alimento. Então, assim, quando todas encontrarem, eu vejo quantos time steps eu percorri para cada realização simultânea. Tá? E guardo essa informação. Em seguida, eu vou fazer um estudo para traçar uma curva do tempo que a colônia demora, em média, para encontrar alimento em função do número de formigas. Para ver, porque eu não sei como é que é a cara dessa curva, se existe um ponto de máximo, por exemplo, no qual, para aquele número de formigas, né, a eficácia do sistema de busca da colônia como um todo é máxima. Ou essa coisa sempre cresce, ou ela diminui. Né? Existe um número ótimo de membros por uma sociedade que busca algo em comum? Essa é uma pergunta interessante. Né? Existem alguns estudos antropológicos que estimam que o número máximo de primatas que consegue conviver de maneira harmoniosa numa sociedade é de 150. E nós somos 7 bilhões, 8 bilhões. E olha a treta que está dando, porque a gente acha que tem um sistema de governo que vai resolver o problema e que vai organizar a coisa, quando talvez a solução esteja em você observar as formigas e perceber, né, que a gente não precisa de muitas regras assim para conseguir colaborar. Né? Eu quero testar, né, a ideia do anarquismo como uma tática organizacional eficaz
para comunidades com número X de indivíduos, usando o meu código das formigas junto com vocês como um experimento social computacional. Tá? Em seguida, eu quero desbalancear as relações de poder na colônia, atribuindo um peso maior ao feromônio de uma formiga específica. Aí, talvez dê treta, eu não sei, mas estou muito curioso, né? Se uma formiga tem mais peso, ou seja, o feromônio dela vai levar as outras a terem mais chance de ficar ali, isso vai dar merda ou isso vai ser bom para a colônia? Elas vão demorar mais tempo para encontrar comida ou menos tempo? Ou seja, investigar como essa perturbação no sistema afeta a eficácia da colônia como um todo. Ufa, essa é a ideia do que eu queria investigar com vocês aqui, né, a partir dessa aula. Então, pessoal, do que eu queria apresentar para vocês, né, desse mini curso de programação científica em Fortran, é isso. Assim, eu estou muito satisfeito com o material que eu preparei, sendo bem sincero. Assim, eu acho que eu consegui cobrir tudo que eu queria, dar uma visão geral de programação científica, trazer exemplos muito interessantes para vocês, exemplos práticos de engenharia, exemplos abstratos, malucos da minha cabeça doida que pensa em formiga e fica encantada com a ideia de entender algo novo sobre a natureza do mundo e que mais do que assim ter trazido informações específicas do Fortran e tal, que vocês tenham conseguido captar na essência desse curso, né, as filosofias gerais daquilo que a gente chama de programação científica. Então, muito obrigado, né, pela companhia virtual aqui ao longo dessas aulas e eu espero vocês no canal, assim, né, para estarem aprendendo sobre outros assuntos, matemática, física, transferência de calor, etc. Até porque eu imagino que a maior parte do meu público aqui dessa playlist deve ser composta por pessoas que gostam de ciências exatas. Então, gratidão e até a próxima!